E aí, pessoal, aqui é um vídeo triste sobre a notícia de morte de Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, Dr. Slump e outros animes e mangás. É também muito importante para jogos como Chrono Trigger, entre outras questões. Esse vídeo eu faço sem roteiro, eu inclusive fiz uma postagem, eu tava indo no trabalho e fiquei sabendo da morte dele. E por isso estou fazendo esse vídeo agora. Cheguei do trabalho, depois eu vou trabalhar ainda, mas não tem como não falar sobre Akira Toriyama. Até como um autor, como escritor, Dragon Ball é uma das minhas bases. Como não ser uma das minhas bases? Meu jogo de carta, cara. Meu jogo de carta tem inspiração em Dragon Ball. Então, tipo, não tem como não falar de Dragon Ball. Não tem como deixar isso passar. Não vou monetizar esse vídeo. Só quero aqui conversar um pouco com vocês e com todos para relembrarmos e memorarmos Akira Toriyama. Quem segue meu canal já há muito tempo sabe que eu tenho minhas desavenças com Toriyama. Um pouco exagerado, lembrem-se, tudo que vocês veem nesse canal, em torno de 30 a 40% é zoeira, ok? É importante colocar isso na cabeça. Eu, fora da internet, sou muito menos explosivo e fazer essas palhaçadas, porque as pessoas não assistem vídeos se não tiver palhaçada, polêmica, etc. Então, Gaia, fora da internet, é uma pessoa muito mais pacata e também pacífica e até meio tímida também. Então, enquanto indivíduo, sou mais tímido fora da internet, mas na internet a gente tem que fazer um pouco de show. E eu fiz alguns vídeos bastante agressivos para com Toriyama. E no caso, a morte, eu acho muita hipocrisia as pessoas que chegam quando morre alguém, você fala: "Oh, meu Deus, eu nunca disse isso". Não. Eu mantenho a minha posição com relação a Toriyama. Eu acho que ele faltou com Dragon Ball em certos aspectos. Ele sempre tratou Dragon Ball como algo secundário, muitas vezes, desconsiderando a própria obra que ele criou. Tem informações, tem notícias dele, reportagens sobre Akira Toriyama, que ele fala: eu desenhava Dragon Ball rapidinho pra acabar e fazer outras coisas, porque eu não gostava muito de Dragon Ball. Que ele preferia mais as outras coisas de comédia que ele fazia, Dr. Slump. Então, tipo, ele tinha os outros interesses. Dragon Ball era só qualquer coisa. Ele fez só que Dragon Ball teve sorte, que foi um grande sucesso. Então, porque a Toriyama é um mestre de combate, foi ele que renovou, ele revolucionou o combate shonen. Então, tem toda essa questão. E, fora isso, nós temos também todas as premissas do shonen moderno. Então, de qualquer forma, isso não muda a minha opinião. Eu acho que eu estaria sendo muito hipócrita se mudasse a opinião porque o cara morreu. Não. Ainda tenho críticas severas contra Toriyama, mas no sentido de que ele não tratava direito uma obra que mudou o mundo. Mas às vezes pode ser humildade do cara. Eu não conheci o cara pessoalmente, então fica muito difícil. Também teve aquelas células S que são absurdamente idiotas. Mas o ponto de tudo isso minha opinião não mudou com relação a ele. E o ponto independente da minha opinião sobre Akira Toriyama, isso não muda o fato de que o cara é um dos grandes mestres. Ele é um dos grandes mestres do anime mangá. Ele revolucionou o shonen. Ele criou as bases do shonen moderno. Reparem que não foi o único shonen. Teve shonens antes. Ele apenas criou um molde que até hoje a galera usa. Bleach, Nanatsu no Taizai, Black Clover, Jujutsu Kaisen mais modernamente, Chainsaw Man que tá fugindo. Chainsaw Man tá fugindo e Jujutsu Kaisen tá fugindo um pouco. Mas Demon Slayer, por exemplo, tem muito de Dragon Ball. Pô, o cara lá aparecendo as manchas no rosto e virando o modo Super Saiyajin dele. Então, tipo, as bases do shonen são de Akira Toriyama, do shonen moderno. Nós não podemos descartar Akira Toriyama. Nós não podemos desconsiderar o marco que ele foi e um dos grandes mestres, um dos maiores mestres de anime e mangá de todos os tempos, cujo trabalho irá se perdurar para sempre. Para sempre. Dragon Ball continua fortíssimo, com novos episódios para serem lançados do anime, novos filmes, jogos. Akira Toriyama é o cara. Então, mesmo que ele tenha faltado em alguns aspectos, para mim, enquanto um fulano aleatório, um Zé Ninguém, Akira Toriyama é o cara. Não dá para descartar esse cara, não dá para desconsiderar. Independente das minhas patéticas críticas para com esse cara, não dá para desconsiderá-lo. Então, isso tudo é pra gente ter essa noção, ter essa consideração.
Vamos repensar um pouco as questões. Nossa, a coisa aqui ficou muito estranha. Eu esqueço uma pausa porque ficou muito estranho. Pensava que a minha câmera ia cair. Mas ok, minha câmera não caiu. Então, vamos falar agora dos pontos altos de Toriyama. Não só a grande coisa assim de Dragon Ball, além de ter construído os pilares do Shonen, é a maneira positiva que fez. Toriyama, de certa forma, é um autor antigo que não tinha essa coisa de subversão e tal, que é muito interessante, mas no final havia sempre um ponto de vitória, havia sempre um ponto de inspiração. É inspirador os personagens de Toriyama, é inspirador o Goku, é inspirador o Vegeta, é inspirador o Gohan. Quantas pessoas não são incentivadas para lutar, para seguir em frente? As lições de vida que foram aprendidas com Dragon Ball. Então, é uma tristeza ele ter morrido tão cedo. 68 anos é novo demais. Novo demais, cara. É uma pena. Dragon Ball estava novamente subindo. Ele voltou a ficar ativo com Dragon Ball. Voltou a ficar ativo. Ele estava se importando. As minhas críticas que eu fazia a ele, de que ele não se importava com Dragon Ball, estavam sendo revertidas. É muito triste. Não é tão triste pra mim com relação à perda da obra, porque pelo menos Dragon Ball está finalizado. Quer a gente queira ou não, Dragon Ball está finalizado. Teve seu marco na história. Em comparação com nos anos passados, quando teve a morte do Miura, que é o autor de Berserk. Isso foi uma perda inestimável. Porque nós não sabemos, nós vamos ter o final de Berserk e tal, mas é um final que não é da mão do autor. Então a gente perdeu muito com a morte do Miura. E perdemos também muito por outras razões com a morte de Toriyama. Toriyama era pra viver 200 anos, cara. Mesmo com minhas críticas, eu queria algum dia, se possível, conversar com Toriyama, ouvir dele, ouvir das ideias. Mesmo que possam ser comentários que eu acho, meu Deus, eu vou criticar ele infinitamente. Não importa, ouvir o cara falando, saber dele, ter ele vivo, observando o crescimento de Dragon Ball, o recrescimento de Dragon Ball, o renascimento de Dragon Ball. É uma droga ver ele morrer, é uma droga tudo isso. Não é divertido, não é algo que deveria acontecer com um cara tão novo, um cara tão rico, tanto dinheiro. Ele tinha tudo para a saúde se manter, e ele se manter vivo por décadas a mais. Não sabemos como ele morreu, não sei como aconteceu, não sei se foi uma fatalidade. Nós tivemos há pouco tempo a morte também do autor de Yu-Gi-Oh! Então, cara, é muito triste. É muito triste ver esse pessoal morrendo. Porque eles são marcos da cultura pop moderna e que até hoje determinam. São pessoas que têm muito ainda o que demonstrar. Eles são artistas, eles não são pessoas cujo trabalho vai decaindo por conta do decaimento físico. Tem tanta coisa pra fazer, é muito triste. É muito ruim quando um artista morre fora do tempo. Muito triste. Porque há muito mais que poderia ser feito. Então, eu confesso que eu fiquei mais marcado com a morte do Miura por conta do sacrifício da obra, que a gente não viu o fim da obra. Fiquei muito chocado com a morte do Miura. Eu fico triste com o Toriyama, mas pelo menos ele passou a obra dele. Como um artista também, que eu sou, pelo menos ele passou a obra dele. Pelo menos ele conseguiu demonstrar o que ele estava querendo fazer. Então, pelo menos isso. E ele foi uma pessoa muito boa, até onde eu sei. Uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito boa, que deve servir de exemplo para todos nós. Então, para todos que seguem meu canal, independente das críticas que eu tenho com Akira Toriyama, nada apaga o marco dele na história do anime mangá, da cultura pop mundial. O Goku compete com o Super-Homem como figura global. Então, tipo, nada apaga esse cara. Esse cara era um mito vivo e agora ele é um mito em nossas memórias. E é isso. Eu espero que todos estejam bem, que nós consigamos manter vivo Dragon Ball para sempre, enquanto espécie humana, que é um grande marco. São os heróis modernos, né? Assim como o Aquiles do passado, nós temos Goku, nós temos Super-Homem, nós temos Homem-Aranha, que isso é o nosso marco moderno nessa caminhada humana. Então, valeu, Toriyama. Que foi, pessoal. Até a próxima. Falou.